Bom, pessoal, meu nome é Emerson, eu sou enfermeiro e vejo que o pessoal tem muita dúvida a respeito do que é acolhimento e o acolhimento com classificação de risco. Então vamos lá, né? Acolhimento. O acolhimento é uma diretriz operacional do SUS. Ele vem ser uma postura ética, uma atitude em relação à garantia de acesso ao serviço de saúde, à qualidade e à integridade da atenção. O Ministério da Saúde ele se importou muito com isso, que como o profissional da saúde ele vai se portar com o usuário. Então, vemos que isso traz um reflexo de uma política do próprio SUS. Então, o acolhimento ele vai se traduzir como a recepção desse usuário. Veja bem, o tanto que o usuário ele é importante para nós, profissionais da saúde. Desde sua chegada, responsabilizando integralmente por ela. Ou seja, hoje a gente não vê os profissionais ouvindo o paciente, ouvindo as suas queixas. A gente não permite que ele expresse suas preocupações para nós. E principalmente, a gente não consegue fazer uma resolutividade do nosso atendimento. Quando a gente percebe que o próprio Ministério ele coloca, implica em prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando quando for o caso o paciente e a família, garantindo a articulação com outros serviços de saúde, para o qual a continuidade da assistência quando necessário. Muitas vezes o que a gente percebe é o quê? A gente vê que o usuário ele procura as unidades de saúde, não é o local às vezes muito adequado para o atendimento dele, só que também ele sai dali sem a orientação adequada. Simplesmente ele tem que sair procurando até encontrar um lugar para ele resolver o problema dele. E a avaliação com classificação de risco? Ela pressupõe a determinação da agilidade no atendimento a partir de análise, sob a óptica de protocolo pré-estabelecido. Veja bem, gente, são protocolos pré-estabelecidos. Ninguém vai chegar para fazer uma avaliação e vai inventar o que está fazendo. Ele vai se basear em protocolo. E esse protocolo ele tem um grau de necessidade do usuário. Ele tem que proporcionar a atenção centrada no nível de complexidade, não na ordem de chegada. A gente não vai deixar uma pessoa que está com gripe, que tem todos os sintomas de uma gripe, passar na frente com uma pessoa que está infartando. Veja bem, o tanto que é importante a gente ter essa percepção. E o protocolo, gente, esses protocolos eles não são feitos somente para unidades de emergência, mas também ele pode ser usado dentro de um próprio estabelecimento de um programa de saúde da família. A classificação de risco ela tem que ser um processo dinâmico, né? Onde que vai identificar os pacientes que necessitam de tratamento imediato. E esse tratamento ele vai ser de acordo com o seu potencial de risco, como eu disse anteriormente. Né? E dentro do seu agravo, né, temos aí o grau do sofrimento dessa pessoa. Né? O tanto que essa pessoa pode, se o atendimento demorar, né, ela pode até piorar o caso dela e porventura pode vir até a óbito. E o que é o tal do acolhimento com classificação de risco? Segundo o Ministério da Saúde, né, o acolhimento com classificação de risco é um dispositivo técnico assistencial que permite, além de garantia de acesso, concretizar o princípio da equidade. Olha que bacana, né? É uma palavra aí muito importante que o SUS traz para a gente. Pois ela vai possibilitar
a identificação das prioridades para o atendimento. Vamos aí juntar o acolhimento, o atender bem com os nossos protocolos para a gente poder agilizar o atendimento da pessoa que está nos procurando, do familiar que está nos procurando. Para isso eu trouxe uns pequenos conceitos, para a gente entender um pouco melhor o que é urgência e emergência. Segundo o Conselho Federal de Medicina, urgência é a ocorrência de imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita da assistência médica imediata. Veja bem essa palavra, imediata. Já a emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Veja bem, gente, a urgência precisa do quê? Assistência médica imediata. A gente precisa de um médico que vai assistir esse paciente. A emergência vai precisar de um tratamento, ou seja, ela não pode esperar. A gente precisa atender rapidamente essa pessoa, esse usuário que está nos procurando. Já um conceito mais ampliado, o pessoal aí do SAMU de Minas está nos ajudando. Segundo o professor Lecorte, o conceito de urgência difere em função de quem a percebe ou a sente. Ou seja, para cada pessoa, ela vai ter a sua necessidade. Veja bem, para os usuários e seus familiares, pode estar associada a uma ruptura da ordem do curso da vida. É do imprevisto que tende a surgir urgência e não posso esperar. Ou seja, a minha gripe é mais importante do que o infarto da outra pessoa. Já para o médico, a noção de urgência repousa não sobre a ruptura, mas sobre o tempo, com prognóstico vital em certos intervalos. Ele não pode esperar. Já para as instituições, a urgência corresponde a uma perturbação de sua organização. É o que não pode ser previsto. Então, emergências são situações que provocam alteração do estado de saúde, com risco iminente à vida, ou seja, risco iminente de morte. A gente precisa ser rápido, ser ágil, ter conhecimento técnico e científico para a gente poder atuar nessas áreas. A urgência são situações que provocam alteração do estado de saúde, porém sem risco iminente à vida. Só que não significa que a pessoa está no estado de urgência, o estado dela pode se agravar e se tornar uma emergência rapidamente. Então, para isso, temos os nossos conhecimentos. Já o Ministério da Saúde define que as urgências e emergências representam um único campo de atenção em saúde, destinados aos serviços específicos de suporte à vida. Veja bem, gente, ela não diferencia urgência de emergência, mas sim coloca que é uma única especificidade. O atendimento ele tem que ser ágil, com bom acolhimento, com uma boa classificação de risco. E qual profissional que faz essa classificação de risco? A portaria 2048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, coloca que o acolhimento com classificação de risco deve ser realizado por profissionais de saúde de nível superior, mediante treinamentos específicos e utilização de protocolos pré-estabelecidos, e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento. Veja bem, gente, são profissionais de nível superior. E dentro desses profissionais, a gente vai ter quem?
vai ter o enfermeiro. O enfermeiro ele é um profissional capacitado para estar fazendo classificação de risco, desde que ele seja um profissional que ele foi treinado, ele participou de cursos, ele não simplesmente caiu ali de qualquer jeito. Né, temos aqui uma resolução do COFEN, né, no seu artigo 1, que nos traz que no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco é priorização da assistência em serviço de urgência e é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Ou seja, ela não cabe ao técnico e nem ao auxiliar de enfermagem. Porém, os técnicos e os auxiliares de enfermagem devem agir no exercício de suas funções em grau auxiliar e de acordo com protocolos pré-estabelecidos, normas e rotinas da instituição, sendo devidamente supervisionados e orientados pelos enfermeiros responsáveis. Ou seja, o técnico auxiliar de enfermagem ele vai sim atuar ajudando o enfermeiro. Ele pode ajudar na coleta de dados, ele pode ajudar na aferição dos sinais vitais, mas quem vai dar a classificação tem que ser o enfermeiro, que é o profissional de nível superior que o Ministério da Saúde indica. E o outro também seria o médico, né? E quem faz acolhimento com classificação de risco? O acolhimento em si, ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, ela vai ser composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar, o pessoal de serviço social, a equipe médica, o profissional da portaria, a recepção, os estagiários, todos nós que estamos dentro de uma unidade de saúde, vamos fazer acolhimento. Já a classificação de risco, ela tem 3 variáveis. O que a gente tem que observar? A gravidade do paciente, os recursos necessários e o tempo-resposta. Imagina o pessoal do SAMU quando pega um paciente politraumatizado. Imagina se eles pegam esse paciente politraumatizado que precisa provavelmente de um hospital onde tenha um suporte cirúrgico, eles levem eles para uma unidade de saúde simples, uma unidade de saúde da família. Vocês acham que naquele local vai ter os recursos necessários para atender essa pessoa? Qual que vai ser o tempo-resposta para essa pessoa? Provavelmente ela, dependendo da gravidade, ela vai a óbito, né? Então, para isso, a classificação de risco no pré-hospitalar móvel já começa lá, ele passando para a sua central, para onde é o local mais adequado para estar levando esse paciente. Qual que é os recursos necessários que esse paciente vai precisar. O objetivo da classificação de risco é personalizar o atendimento, ou seja, todos falamos a mesma língua, né? Nem cada um fala uma coisa e o outro fala outra. A gente vai avaliar o cidadão logo na sua chegada. Tem que se reduzir o tempo desse atendimento. O atendimento tem que ser certo de acordo com a gravidade, a necessidade dessa pessoa. Vai se determinar a área adequada para esse cidadão ser atendido e vai encaminhar ele no setor certo, no ponto de atenção adequada para aquilo que a pessoa está precisando. Vai gerenciar o tempo de espera, ou seja, o que é esse tempo de espera? A pessoa, às vezes, ela é classificada com uma cor, de uma certa forma, só que ela precisa ser reavaliada. Aquela pessoa, às vezes, naquele momento, ela não está com o agravo dela, não está tão complicado, mas nada significa que com o passar do tempo não vai se complicando. E a gente tem que retornar informações ao cidadão, aos familiares. Por que dessa demora? Por que esse tempo, às vezes, para uns é mais rápido e para outros é mais demorado? A classificação de risco em si, ela tem vários protocolos, né? A gente vê aí que tem o protocolo canadense, o australiano, o famoso protocolo de Manchester,
os protocolos de trauma, de cardiologia. Aqui no Brasil a gente tem o do Hospital Mário Gatti, tem a cartilha do Ministério da Saúde, tem as diretrizes aí com classificação de risco do pessoal de Belo Horizonte, né? E o mais conhecido de todos é o protocolo de Manchester, que a gente vê aí que o pessoal usa muito nos prontos-socorros e com conhecimento dos protocolos do ATLS e do ACLS. Esses protocolos, a maior parte deles são baseados por cores, né? A gente vê aí que aqui tem uma classificação de área que é classificada em 4 cores, né? Área vermelha, área amarela, área verde e área azul. A área vermelha é uma área devidamente equipada e destinada ao recebimento e avaliação e estabilização das urgências e emergências clínicas e traumáticas. Após estabilização, esses pacientes são encaminhados para as seguintes áreas. Né? Ou seja, além da pessoa ser classificada também por cores, a gente tem dentro dos serviços a própria classificação dos setores pelas mesmas áreas. Né? Um paciente politraumatizado, um paciente que sofreu um infarto, ele vai precisar de uma densidade tecnológica muito maior do que um paciente que está com uma simples gripe. Então, para ele vai ser destinada a cor vermelha e também a área vermelha, aonde que a gente vai ter aí as salas de urgências e emergências dos hospitais e pronto-socorros, né? A área amarela já é uma área destinada à assistência de pacientes críticos e semicríticos, já com uma terapêutica estabilizada, né? Muitos lugares não possuem essa área adequadamente planejada, mas já outros serviços a possuem e funciona muito bem. A área verde é uma área destinada a pacientes não críticos, em observação ou internados aguardando vaga nas unidades de internação, ou remoção para outros hospitais de retaguarda e pronto atendimento. A gente vê muito isso nas UPAs. Né? As UPAs têm essas áreas. Né? O paciente, às vezes, ele chegou na área vermelha, ele melhorou, ele foi para a área amarela, ele melhorou e ele está aguardando um transporte para um hospital, uma vaga hospitalar, né, e não tem necessidade dele estar usufruindo mais das outras áreas. Então, provavelmente ele poderá aguardar na área verde até o transporte dele, até a vaga dele sair em determinado hospital. A área azul é aquela área destinada ao atendimento de consultas de baixa e média complexidade, né? A recepção, é onde o pessoal faz o acolhimento, os consultórios mais simples, vai ser a área de saúde, a área azul, desculpa. Para isso, o que a gente precisa, né? Com o profissional que vai fazer essa classificação de risco, ele vai precisar de diversas artimanhas, de diversos recursos. Entre eles, um dos principais que eu coloco é a escuta qualificada. Ouvir a pessoa. Ouvir o que essa pessoa quer dizer para esse profissional. Já a gente também tem a avaliação clínica, lá, a sistematização da assistência de enfermagem. Né? Para isso, o enfermeiro, que é um profissional de nível universitário, ele aprende lá na faculdade como faz a avaliação clínica, ele também vai estar fazendo. Outros recursos que ele vai usar é a aferição de sinais vitais. A pressão, o pulso, a respiração, temperatura, a dor. A gente vai usar o equipamento para avaliar a saturação do paciente. Vamos fazer o teste de glicemia. Vamos conhecer e utilizar a escala de Como de Glasgow. O paciente que tem aí, que foi submetido a queimadura, a gente vai fazer a regra dos 9. E daí por diante. Na classificação de risco, como eu disse, dentro dos prontos-socorros, hospitais é dividido por cor, e o paciente também ele vai ser dividido por cor. Né? Veja bem, o paciente que ele é definido para ele a cor vermelha, é um paciente de prioridade 0, é uma emergência, emergência das emergências. Né? O paciente que está com uma parada cardiorrespiratória, ele não vai ser atendido na área verde, ele precisa de um recurso melhor.
ele precisa de uma sala onde que tem diversos recursos ali, profissionais capacitados para atender ele. Então esse paciente vermelho, ele vai ser direcionado diretamente para a área vermelha. Já temos o paciente da área amarela, que são as urgências, o atendimento mais rápido possível. Né? Ele não necessariamente ele precisa ser imediato, mas ele precisa ser o mais rápido possível, ser atendido tanto pela equipe de enfermagem quanto pela equipe médica. O paciente que vai ser classificado como verde, ele tem uma prioridade não urgente, mas não significa que ele não precisa ser atendido o mais breve possível. Lembrando que todos esses pacientes, inicialmente, eles vão passar por uma avaliação com o enfermeiro. Independente da classificação que ele receber, vermelho, amarelo, verde ou azul, ele vai ser classificado pelo enfermeiro. Ele já vai estar chegando na recepção das unidades e dali ele já vai ter o primeiro atendimento dele feito pelo enfermeiro. Junto com o enfermeiro, como eu disse antes, pode ter o técnico, pode ter o auxiliar de enfermagem. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Vou deixar aqui as referências que eu utilizei. E qualquer dúvida, qualquer apontamento, né, que a intenção aqui era ajudar. E é isso, gente. Muito obrigado.